Profundamente amados, parte 3. Diga assim comigo: eu sou profundamente amado por Deus. Nós temos falado sobre isso aqui e é muito importante. Hoje nós vamos caminhar um pouco mais. É muito importante que você entenda e tenha a revelação do quanto você é amado pelo seu Pai Celestial. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 10, nosso texto base, diz assim a palavra de Deus: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Esse texto é bem claro, nós temos lido ele desde o início da série. Esse texto é bem claro em dizer para nós: nisto está o amor, nisto se consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Ele, mas em que Ele nos amou. Fica muito claro para nós, através desse texto, que muito mais importante do que o nosso esforço para querer mostrar que amamos a Deus, é termos a revelação do amor que Ele tem por nós. A partir disso, é que seremos capacitados para amar genuinamente. O texto é bem claro ao dizer que muito mais importante para nós como igreja, como filhos de Deus, é entendermos a profundidade, a largura, o tamanho do amor incondicional do nosso Deus por nós. Quando nós estamos estabelecidos nessa verdade, nós temos uma vida estável com Deus, porque sabemos que nós somos profundamente amados, e nada pode nos tirar dessa posição de filhos e filhos amados. Eu sei que tem muitas pessoas que acham que se você hoje foi bonzinho, se você hoje fez caridade, fez boas obras e coisas boas, Deus vai te amar mais. Se amanhã você não faz isso, Deus não te ama mais ou Ele te ama menos. E você vive nessa gangorra de às vezes sou amado, às vezes não sou amado. Às vezes sou amado, às vezes não sou amado. Eu quero dizer para você que em Cristo você é profundamente amado. Essa é a sua condição de filho e filho amado em Jesus Cristo. Isso não muda. O amor de Deus é o amor ágape. Diga ágape. Ágape é amor incondicional, é amor que não espera retorno, é amor que ama na intensidade máxima. Não dá para melhorar, Ele já ama na intensidade máxima. Deus não vai te amar mais amanhã, Ele te ama com amor perfeito, completo, na intensidade máxima. Diga amém. Você se alegra em saber que é amado assim? Então mantenha-se estabelecido nessa verdade. Não dá para entender o amor de Deus naturalmente. Não dá para entender esse amor apenas estudando. Você precisa de uma revelação disso. Sabe, aquilo que no seu espírito, não porque você sente, mas porque você crê. Sentindo ou não, você crê, porque Deus disse isso sobre você. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então não é uma questão de sentir, é uma questão de crer. Se você crê que a palavra de Deus é verdade, então, sentindo ou não, você crê que você é abençoado em Jesus, você crê que você é filho e você é filho amado, você que está em Jesus, amém? Nós vamos levar uma eternidade inteira para entender e conhecermos o amor de Deus tão grande que Ele é, tão profundo que Ele é. Nós vamos levar uma eternidade inteira para aprender. Amém? Mas você precisa entender que isso vem por revelação. Não dá para pegar, para entender, para compreender esse tipo de amor naturalmente. Quando a gente compara com o nosso tipo de amor, que é frágil, o nosso amor é frágil. Inclusive, quando a gente quer mostrar que ama a Deus, a gente cai em fragilidade. A gente viu o exemplo de Pedro, por exemplo, bem preocupado em a todo momento querer mostrar que ama a Deus, quando na verdade a pressão vinha, né? Pedro olhando para Jesus, Jesus falando que ia ser entregue, ia morrer naquela cruz, e que as pessoas iriam se escandalizar dele. Muitos ali iriam se escandalizar deles, e Pedro levanta a voz e diz: eu, Senhor, não, eu jamais te negarei, eu jamais me escandalizaria de ti. E Jesus disse: hoje mesmo
Hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, mostrando para ele a fragilidade do amor. Nosso amor natural, ele é assim, ele espera retorno. Você só ama quando você recebe o retorno daquele amor. O nosso amor é frágil, quando colocado sob pressão, sabe? Você é colocado sob pressão, do tipo da pressão de perseguição, como Pedro estava sofrendo com os discípulos ali, na época da morte de Jesus, por causa do Império Romano. O amor colocado sob pressão, ele aí, logicamente, saiu fora, né? Saiu fora. Ele precisava ser capacitado para amar. Quando você entende que é genuinamente amado, profundamente amado em Jesus, assim você é capacitado para amar nele. Cristo em você, deixe Cristo amar as pessoas através de você. O texto é muito claro em dizer que é muito mais importante para a gente é entender o quanto nós somos amados. Quando você entende que é amado, meu irmão, você tem uma vida genuinamente livre. Você não tem medo de nada. Você não tem medo do fim dos tempos. Você não tem medo de amanhã, por exemplo, pessoas que pensam, se Jesus voltar amanhã, e se o final de tudo acontecer amanhã, semana que vem, como que eu vou estar? Você sabe que você é amado, profundamente amado, que Ele cuida de você, que Ele está com você e que você está imerso, inserido nele. Você não precisa ter medo. Diga amém. Diga eu sou profundamente amado. Você é profundamente amado. Romanos 5, 8 e 9, esses versículos dizem assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Diga, Deus prova o seu amor para conosco. O amor de Deus é assim, é desse tipo. Não é o tipo de amor que fala, que promete e não faz. O amor de Deus é do tipo que prova. Deus prova o seu amor para conosco. Quando nós ainda éramos pecadores, caídos, destituídos, separados de Deus, Ele enviou o seu próprio Filho para nos substituir, colocou sobre o seu Filho a nossa maldição, o nosso pecado, a nossa condenação, para nos alcançar. Ele deu o seu único Filho para ter hoje milhares, bilhões de outros filhos em Jesus. Você se alegra com isso? Deus prova o seu amor para conosco. O amor dele é na prática. E esse versículo deixa muito claro isso para nós. Um outro versículo que você pode ler comigo aí, bastante conhecido, João 3,16, mas eu quero ler também o 17, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você se alegra com isso? Ele amou dessa forma, Ele nos amou dessa forma, Ele nos amou desse jeito. Você é profundamente amado. Se você não tinha o costume de pensar isso, de declarar isso sobre sua própria vida, faça isso todos os dias. Eu sou um filho amado. Meu pai é por mim. Meu pai está comigo, Ele cuida de mim. Eu sou um filho amado. Eu quero ler com vocês Isaías 49:15, que diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de você. Olha esse exemplo que a palavra de Deus traz, maravilhoso. Ele pega um exemplo de amor que para nós compreendermos, é um exemplo de amor que para nós é sagrado, não é? Já percebeu isso? Amor de mãe é algo que para nós, né, dentro do nosso contexto natural, todo mundo concorda, amor de mãe, não é? Inclusive frases como mãe é mãe, né? No Dia das Mães, por exemplo, é muito difícil você conseguir ir a um restaurante almoçar com sua mãe, porque são filas quilométricas nos restaurantes. Não dá. Dia dos Pais você consegue, hein? No Dia das Mães, teve um Dia das Mães que eu vim aqui para a igreja e no trajeto da casa para a igreja eu passo por 2 bares. Gente, os 2 bares estavam fechados.
O Dia das Mães e o amor pelas mães tem o poder de tirar dos bares os pinguços. É um amor especial, não é, gente? Venho eu para a igreja no Dia dos Pais. Meu filho até lembrou: pai, vamos ver se aqueles 2 bares estão fechados? Um estava fechado, gente, já melhorou. O outro estava aberto e a galera lá. O texto vai falando de uma mãe que ainda amamenta o seu filho. Gente, ainda toca num ponto, num momento da vida de uma mãe com seu filho, de uma conexão íntima tão incrível que é o amamentar. O texto usa este ponto para dizer: ainda que ela neste momento aí, esquecesse do seu filho, eu todavia jamais me esqueceria de você. É assim que Deus ama você. Eu sei que às vezes você pode estar pensando aí, mas tem mãe que... Tem casos que a gente vê no jornal aí, né, que joga no lixo, de que abandona. Tem muitos casos de pessoas que têm... Às vezes pessoas que têm alguns problemas psicológicos, que precisam de ajuda, não é? Mas no normal, e a Bíblia traz esse contexto falando sobre esse amor que para nós é sagrado, exatamente porque é uma tentativa de tentar nos fazermos entender a profundidade, a largura, o tamanho do amor do nosso Deus. Ele toca no que para nós é mais precioso e diz que vai além, que ele vai além. Ainda que possa haver a possibilidade de uma mãe neste momento esquecer-se do seu filho, eu todavia jamais me esquecerei de você. Você é profundamente amado. Deus prova o seu amor para conosco. Ele nos ama na prática. Ele nos ama na intensidade máxima. Agora eu quero te chamar a atenção de algumas coisas importantes nesses textos que nós lemos. Você percebe que também nesses versos, além de Deus expressar o seu amor para conosco, Deus faz questão de ressaltar que não tem para nós ira, condenação, acusação e juízo. Eu vou voltar ao texto com você, Romanos 5, só que agora eu vou colocar a ênfase no versículo 9, que diz assim: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Deus não tem ira para você que está em Jesus. Eu sei que tem muita gente que prega um Deus irado, que quer castigar, que está na esquina esperando você errar para castigar você, mas a verdade do tempo que nós vivemos, da dispensação da graça, que Jesus veio anunciar, anunciou, implantou, e é o nosso tempo, é o que nós vivemos hoje, a verdade é que para nós que estamos em Jesus, não há condenação e não há ira. O texto é claro em dizer que seremos salvos por Ele da ira. O segundo texto de João 3 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Diga: Deus não tem ira para mim, Deus não tem condenação para mim, Ele tem salvação em Jesus. É triste ver que muitas pessoas estão em Jesus e ainda acham que vivem num tempo de juízo, de fogo consumidor, num tempo de ira, de condenação. Elas não entenderam que se estão em Jesus, já foram julgadas, porque a Bíblia diz que Deus depositou sobre Jesus toda a ira pelo pecado. Deus colocou no seu Filho Jesus toda a condenação. Deus colocou sobre Jesus todo o juízo pelos nossos pecados. Ele nos substituiu naquela cruz, e por causa desse sacrifício que foi aceito pelo nosso Pai Celestial, todos nós fomos justificados, a saber, aqueles que estão em Jesus. Quantos estão em Jesus aqui? Nós não estamos hoje na dispensação do juízo, mas na graça que salva. Em Cristo você está livre da ira, livre da condenação, livre do fogo, livre da acusação, você está livre de todo juízo. É preciso olhar para a Bíblia e entender os tempos. Não adianta pensar versículos que trazem referências a épocas passadas ou até épocas futuras. Não adianta, você precisa estar bem contextualizado.
O nosso tempo, a nossa dispensação é a dispensação da graça, do favor. É essa a nossa mensagem, é isso que a gente precisa pregar. Nós não estamos no tempo do juízo. João 5,45, e eu quero que você seja estabelecido nessa verdade. João 5,45 diz assim: não penseis, Jesus falando, não penseis que eu vos acusarei perante o meu Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Ora, Jesus estava falando isso aqui. Moisés estava ali, gente. Anos e anos dividem Jesus de Moisés. E Jesus olha para aquelas pessoas pregando o evangelho dizendo: não pensem que eu vim acusar vocês diante do meu Pai. Eu vim salvar vocês. Quem acusa é Moisés. O que Jesus estava querendo dizer com isso, pessoal? Moisés é um representante que ele estava dizendo, quem acusa é a lei. Quem acusa, quem demanda, quem exige é a lei. A lei exige, a lei demanda, mas a graça supre para nós aquilo que a gente precisa. A graça supre em Jesus tudo o que a gente precisa. A Bíblia fala que a lei foi dada por intermédio de Moisés, um servo, mas graça e verdade vieram por Jesus. A graça não é uma corrente teológica, a graça não é uma doutrina, a graça é uma pessoa e o seu nome é, diga, Jesus. Quantos estão em Jesus aqui? Você pode estar olhando aí para mim, tá bom, estou entendendo, mas ainda não encaixou. Eu vou trazer aqui agora um exemplo, um caso do próprio Jesus ensinando isso, para que você seja estabelecido nessa verdade. Lucas 4, nos versículos 16 a 21, eles dizem assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, está falando de Jesus, que chegou a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e fechando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu essa escritura diante dos vossos ouvidos. Jesus estava na sinagoga, como seu costume, e deram para ele o livro de Isaías. E ele abriu nesse texto que fala da missão dele. O Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para pregar as boas novas, para curar os enfermos e a pôr em liberdade os cativos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? E ele fecha o livro, e as pessoas ficaram de olho assim nele, fitos nele. Ele leu o livro de Isaías, certo? Vamos ler então o livro de Isaías, o que diz o livro de Isaías? Nesse texto, nesse trecho que Jesus leu, esse texto aí está escrito em Isaías 61. Versículos 1 e 2. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer que os que choram, que é chegado o tempo do favor do Senhor, o ano aceitável do Senhor e o dia da ira do nosso Deus. E em outras traduções, o texto diz: e o dia da vingança do nosso Deus. Vocês estão agora com os olhos fitos em mim, como ficaram com os olhos fitos em Jesus. E eu quero chamar a sua atenção. Alguém aí percebeu alguma diferença entre as duas leituras? O texto foi o mesmo, Isaías, mas alguém percebeu alguma diferença entre o texto original de Isaías e o texto que Jesus leu? Quem percebeu, levanta a mão. Poucas pessoas. Quem percebeu pode me dizer o que percebeu de diferença? Oi? Fala bem alto. Gente, Jesus leu até o ponto que dizia: e o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança, o dia do juízo, ele não leu.
e fechou o livro. E ficaram todos assim olhando para ele. Sabe por quê? Porque eles conheciam o texto. Os judeus todos conheciam o texto. E ficaram olhando para ele, se perguntando com certeza, por que ele não leu completo? Por que ele não leu tudo? E você sabe por que ele não leu tudo? Porque ele não veio anunciar o dia do juízo e nem da vingança, mas o dia da salvação. Pode aplaudir a Jesus. Escute aqui, para que você entenda de uma vez por todas. Haverá um dia em que Jesus virá julgar as nações. Está escrito na palavra. Haverá um dia em que Jesus virá julgar as nações. Mas essa não é a nossa mensagem. Antes disso vem o favor, já veio o favor, a graça e o ano da aceitação. Se Jesus, o próprio Jesus, fechou o livro na hora de falar do juízo, por que nós estamos abrindo o livro para falar de juízo hoje? Em muitos lugares as pessoas estão abrindo os livros da Bíblia para falar de juízo, querem pregar sobre uma época que ainda não chegou, está à frente, ou épocas que já passaram, que estão atrás. A nossa mensagem é a mensagem de que há um período aberto chamado dispensação da graça. Todos quanto quiserem aceitar e entrar em Jesus têm salvação, e para esses não há condenação. E isso não tem a ver com o nosso trabalho, com o nosso mérito, com a nossa obediência, mas tem a ver com o trabalho, com o mérito, com a obediência de Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, diz a palavra. Diga: nenhuma condenação há para mim, eu estou em Jesus. Entenda de uma vez por todas. Nós, a igreja, nós que estamos em Jesus, nós que aceitamos Jesus, nós que abraçamos essa graça, todos nós que estamos em Jesus, nós já fomos julgados com Ele naquela cruz. A Bíblia diz que quando Ele morreu na cruz, nós morremos com Ele. A Bíblia diz que quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Por isso que o texto fala pela propiciação dos nossos pecados. Propiciação é tornar propício, é alguém que se entrega em substituição. Jesus morreu naquela cruz, levando nossas maldições, levando os nossos pecados, levando nossa situação caída, destituída, separada de Deus. Deus castigou em Jesus e depositou sobre Ele toda a ira pelo pecado. Toda a condenação Deus depositou sobre o seu Filho Jesus, para que hoje Ele pudesse ter bilhões de filhos. Somos nós os que aceitamos essa graça. Quando o grande juiz, no grande tribunal do universo, nosso Pai Celestial, diante do sacrifício de Jesus, olhou para o que aconteceu, Ele aceitou, diz a Bíblia, esse sacrifício, e olhou para todos nós, e nos declarou justificados eles estão. Por causa de você? Não, por causa de Jesus. Ninguém pode se gloriar por isso, porque não tem a ver com o nosso trabalho ou com o nosso mérito, mas com o trabalho e o mérito de Jesus. Quantos aqui estão em Jesus? Vai chegar o dia do juízo das nações, mas essa não é a nossa mensagem. A nossa mensagem, o que a gente tem que fazer é o que Jesus fez: fechar o livro da condenação e anunciar o ano aceitável do Senhor. Que ano é esse? Que ano é esse? Não é um ano, um período de um ano no tempo cronológico, mas fala de um período chamado graça, onde todos aqueles que sabem que não têm condições de se justificarem perante a lei, entram em Jesus, recebem Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pela obra substitutiva, são salvos em Cristo Jesus. Por isso o texto, ele mesmo vai falando: eu não vim condenar vocês, eu vim salvar vocês. Por isso o texto que nós estamos lendo aqui, nós lemos aqui, dizendo que não tem ira para a gente, porque Deus depositou sobre Ele toda a ira pelo pecado. Amém, pessoal? Gente, se vocês
não conseguem entender, se nós não conseguimos entender a Bíblia dentro do seu contexto, dentro dos tempos, analisar os tempos, a gente vai fazer uma mistura e vai entender tudo errado. E é isso que tem acontecido por aí. Pessoas nas plataformas pregando sobre um tempo passado que não vale mais, ou sobre um tempo que ainda vai chegar, ignorando completamente o tempo da graça. A gente precisa entender que em Cristo nós somos julgados e que o amor incondicional do nosso Pai está aberto para nós. A graça está disponível, está aberto. Entre nessa graça, porque esse é o tempo não de condenação, mas o tempo de salvação. É indubitável, não tem como contestar. Jesus fechou o livro e não leu o dia do juízo, e não leu o dia da condenação. Não sou eu que vou fazer isso então. Eu vou seguir os passos de Jesus. Quer ver que você já foi julgado com ele? Isaías 53, 4 a 6 diz assim, o capítulo da redenção. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas ele fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Diga, em Jesus, eu já fui julgado naquela cruz. Se você não consegue entender substituição, se você não consegue entender obra substitutiva, justificação, gente, você precisa correr atrás. Você precisa estudar, você precisa ter entendimento, orar para ter revelação disso. Substituição. Se Deus despejou a ira sobre Jesus, se Deus despejou o juízo sobre Jesus, inaugurando o tempo da graça, legalmente Ele não pode fazer isso em você, porque Ele já despejou tudo no seu Filho Jesus. O nome disso, e muitas pessoas não conseguem entender, porque não entendem amor incondicional. O nome disso é ágape, amor incondicional, amor que não espera retorno, sabe? Amor que ama na prática, que entrega, amor sacrificial. Ele já fez isso por nós. Na cruz nós fomos julgados. A ira de Deus pelo pecado foi completamente derramada em Jesus. Deus fez cair sobre ele a ira que era para nós, para hoje nós vivermos a bênção que era para ele. Obra de substituição. Jesus levou o nosso juízo, Jesus levou nossa condenação, Jesus levou nossa iniquidade, Jesus levou nosso pecado, Jesus levou o fogo da ira, Jesus levou tudo sobre ele. O nosso Pai fez isso, decidiu depositar sobre o seu Filho Jesus por amor a nós. Amor desse tipo, que só se entende por revelação. Amor ágape. E quantas pessoas, né? Deus é amor, mas é juízo, é condenação, é fogo, seja o que for, sempre colocam um mais para desqualificar o amor ágape, o amor incondicional que te alcança pela graça, não é por seu mérito. E vivem colocando fardos pesados sobre a vida das pessoas. Seja hoje mesmo genuinamente livre, você não precisa ter medo de nada, você foi genuinamente liberto em Jesus. Você foi justificado. As evidências estão aqui. E eu vou te mostrar mais uma que fala sobre esse juízo que Jesus recebeu em nosso lugar. Vai aparecer para você aí uma foto de um matizar. Isso aqui é um matizar, pessoal. Né? Hoje nós utilizamos, por exemplo, na ceia, né? O matizar é o pão sem fermento. Parece para nós, para a nossa cultura hoje, né? Nos dias de hoje, parece mais um biscoito creme cracker, né? Mas esse é o matizar, é a representação do corpo de Jesus. O matizar, se você for observar, ele é riscado, tem vários riscos, ele é queimado, tá vendo? As queimaduras em cima ali dele, né? No forno, né? E ele é perfurado. Esse é o matizar, que representa o corpo de Jesus. E olhando para ele, a gente pode ter uma ideia de como aconteceu e como esse juízo aconteceu sobre Jesus. Entenda o que eu vou dizer. Jesus foi riscado
pelas tiras do flagelo. Alguém sabe aqui o que é um flagelo? A gente fala muito de chicote, né? O chicote que usaram para chicotear Jesus. O nome do chicote que era utilizado naquela época pelos romanos para castigar as pessoas que iam à cruz era chamado de flagelo. E o flagelo era um chicote especial, específico, né? Utilizado para flagelar a pessoa. Ele tinha nas suas pontas, né? Nas pontas desse chicote, ele tinha dente de animais. Ele tinha ossos, pedaços de ossos. E ele tinha bolinhas de ferro. A coisa era construída para que quando aquele flagelo batesse no corpo de alguém, ele grudasse, fincasse, por conta dos ossos quebrados, por conta daqueles pedaços de dentes de animais. E quando aquilo grudava na pessoa, quando ele puxava de volta, aquilo arrancava pedaço do corpo da pessoa. O matizar é riscado, furado e queimado. Consumido, Jesus naquela cruz foi consumido pelo fogo do juízo de Deus, que era para nós, ele colocou sobre ele. Jesus foi perfurado pelos pregos e pela lança que utilizaram para furar o seu corpo. Jesus foi riscado, queimado e flagelado em nosso lugar. Naquela cruz, ele não deveria receber aquilo era para nós. Mas por conta de uma obra substitutiva, ele levou sobre ele. Naquele dia aconteceu o nosso julgamento. Todos nós que estamos em Jesus, nós somos julgados naquela cruz. Aquilo era para nós, obra substitutiva. Naquele dia nós fomos julgados. Diga assim, eu fui julgado em Jesus. E o grande juiz do universo, seu Pai, diante do sacrifício de Jesus, bateu o martelo a seu favor e te declarou justo. Eu sei que durante anos você nunca ouviu isso. Eu sei que a religião sempre cobriu isso da gente. Eu sei que para muitos é difícil entender isso. Eu sei porque eu já estive lá neste lugar, coberto de religiosidade e legalismo. Dê tempo para que o Espírito Santo revele isso para você. Dê tempo e ouça e volte a ouvir e vá à palavra para que você tenha plena revelação de quem você é agora em Jesus. A igreja precisa acordar para isso. A igreja precisa acordar para a sua nova identidade. A igreja precisa acordar para a realidade de quem nós somos em Jesus. É uma diferença muito grande. Diga assim comigo: em Jesus eu fui julgado e fui justificado. Acredite, não há para você condenação. Acredite, não há para você ira, não há para você fogo, não é esse o tempo. O que há para você é a graça disponível, o amor incondicional disponível. E é isso que tem que ser pregado nos púlpitos, nas plataformas. É esse o tempo, o ano da aceitação, o período da graça, o ano da aceitação do Senhor. Ignore todo o resto. Faça como Jesus, feche o livro. Ignore todo o resto. Na série passada nós falamos sobre graça superabundante, e uma das partes nós falamos sobre a escrava e o seu filho, a lei que escraviza, a religião que traz fardos pesados, e a Bíblia fala: lança fora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava não vai reinar com o filho da livre. Nós somos genuinamente livres em Jesus. Diga: eu sou livre em Jesus. Escute isso aqui e pegue isso em seu espírito. Não é na sua alma, pegue isso em seu espírito. Escute isso aqui. Em Cristo você foi aproximado do amor de Deus. Em Cristo você foi qualificado. Em Cristo você foi justificado. Em Cristo você foi feito filho amado. Não tenha medo, você é amado. E quanto mais revelação você tiver disso, mais estável, livre e seguro em Deus você será. Sabe, aquelas pessoas que andam numa paranoia, não sabem se são amadas, porque se apoiam nos seus próprios esforços, não entenderam a obra substitutiva de Jesus, não entenderam que quando Deus olha para nós, que estamos em Cristo, Ele vê Jesus estampado em nós. Então não tem a ver com a gente, tem a ver com Jesus. Essas pessoas vivem numa gangorra, e quando houve uma notícia sobre o fim dos tempos, quando houve falar sobre arrebatamento,
Às vezes passa um carro de som na rua e toca um trompete. Pom, pom, pom. A pessoa já acha que é a trombeta e fala, meu Deus, e agora? Ai, meu pai. Aí procura um bebê, procura uma criança para ver se desapareceu. E nessa hora, só para dar mais desespero, não tem nenhuma criança perto. Tem gente que vive nessa gangorra, porque não sabe que é amado profundamente, porque não sabe que em Jesus já foi julgado naquela cruz. Não sabem que nós não estamos na dispensação do juízo, mas nós estamos na dispensação da graça que salva. Se Jesus disse, eu não vou condenar vocês, se Jesus disse, eu não vim acusar vocês, não sou eu que vou aqui dizer, vocês são acusados, vocês são condenados, eu vou dizer o que Jesus disse. Não viva nessa gangorra, sou salvo, não sou salvo, sou amado, não sou amado, não viva nessa gangorra, se estabeleça nessa verdade e lance fora todo o medo, seja estável em Jesus. Eu sei, né, são muitos anos ouvindo algo que não tinha nada a ver, descontextualizado, a religião oprimia, não é? Te deixava nessa gangorra. Eu também já estive lá, gente. Eu também já estive lá, até que os meus olhos foram abertos, até que eu tive entendimento, revelação. Ore por revelação dessa graça. Ore por revelação. E tenha calma aí, campeão. Tenha calma aí, campeão. Dê tempo para essa palavra entrar em seu espírito. Dê tempo. Tem gente que entra por ali e ouve isso pela primeira vez, mas passou 20 anos ouvindo outra coisa. Aí entra e ouve isso pela primeira vez, com o coração ainda fechado. Não, isso aí está errado. E vai embora, e abandona essa graça. Dê tempo, campeão. Você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus. Peça para Ele te revelar isso. Peça para Ele te revelar isso. A gente está pregando o Evangelho, não da base do Monte Sinai, mas da base do Monte Sião, o Monte da Graça de Deus. Porque esse é o nosso tempo, porque essa é a nossa mensagem. Um dia vai haver a mensagem do juízo, um dia vai haver de novo o juízo descarregado sobre as nações, a saber, para aqueles que não aceitaram a graça. É a única forma de você ser condenado, o único pecado que pode levar alguém para o inferno, o único, só tem um segundo a Bíblia, é o pecado de não receber o perdão disponível em Jesus. É o pecado de não receber Jesus, de ignorar Jesus completamente. Mas se você está em Cristo, você é perdoado. Se você está em Cristo, você é justificado. Se você está em Cristo, você é profundamente amado. 1 João 4, versículos 18 e 19 dizem assim: no amor não existe medo. Quem não entende graça não entende amor incondicional. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme, aquele que tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você vê como o amor genuíno que nós temos que dispensar pelos outros, pelas pessoas e até para com Deus, é fruto, é resultado do amor dele por nós. O nosso amor natural é frágil, mas quando você abre o coração e entende o amor dele, você é capacitado para amar genuinamente. Amém? Vocês estão compreendendo? Não tenha medo. Diga assim para alguém que está ao seu lado: não tenha medo. Permaneça em Jesus. Mergulhe no entendimento e na revelação do quanto você é amado por seu Pai Celestial. E seja genuinamente livre de todo o medo. E viva genuinamente livre em Jesus.